Eu estreiei com 16 anos, né, no Eu Guarani. lembro. E só que era muito mais difícil naquela época. Competitividade, né? Era assim, o Guarani revelou, mas subiu eu e um outro menino para jogar. Depois esse menino ele não conseguiu se Rubens Cardoso, firmar. da tua época? O Rubens ele passou lá, mas ele é um pouco mais velho que eu. Acho que ele Tá. é 7'6", 7'7". E eu Você é falo para 7'9", ele, né? 7'9". E eu falei para eles, olha, naquela época a gente jogou, eu joguei, estreiei com 16, mas depois eu joguei até 2 aspirantes pelo Guarani, que eu fui campeão nos 2 aspirantes que a gente teve lá atrás, que era Já começou vitorioso. na Federação Paulista, fui 2 vezes campeão aspirante. Só que eu treinava como profissional, só que eu jogava aspirantes. E eu colocava para eles, falava, olha, se eu for mal nos aspirantes, eu não volto a treinar aqui. Então eu tenho que, por mais que eu vou descer para jogar na minha categoria, eu tenho que jogar bem. Eu tenho que, não é porque eu desci e dei um passo atrás, não. Você tem que jogar bem para falar assim, não, o menino tá mantendo. Do que eu ir lá fazer pouco caso, falar, poxa, não, tô aqui, vou jogar o sub-20 agora, pô. Mas vocês têm esse problema, Renato? Assim, trabalhar... casos isolados, tem esse tipo de problema? Trabalhar com alguns. De alguns às que vezes, acham que estão que já são os caras, né? Que subiu no profissional, tá no profissional, às vezes vai jogar na categoria de baixo, acha que é demérito. Parece que, poxa, eu tô voltando pra cá. Não, calma, você tá ajudando, você tá no Santos. É o futebol do Santos, é aquilo que o Paulo Autuori sempre falava. Ele fala assim, o Santos não é a base, o profissional, é o futebol do Santos, engloba tudo. Engloba desde do salão, engloba o feminino, que agora também está com uma base também no feminino, que é legal, que é bacana, tem dando oportunidade, né? Para as meninas mais novas aí, para estarem também sonhando aí de estar jogando não só no Santos, também numa seleção brasileira, quem sabe, né, defendendo a seleção. Então é o futebol do Santos, então a gente passa para eles que às vezes eles estão treinando lá, mas voltou para fazer, continua fazendo, que vocês vão ter oportunidade, a gente sabe. Aquilo que eu falei, o Rodrigo, o maior exemplo, o Bruno machucou num lance bobo até. Bobo, o cara foi dar um bico pra frente e bateu no olho. Bateu no olho. Não foi uma lesão que a gente fala de deu o ligamento cruzado, por infelicidade e tal, ele ficou parado. Não, foi uma lesão no olho de um lance bobo. E ele teve a oportunidade e agarrou. Então a gente sabe que às vezes faz assim, a oportunidade chega, tem que estar preparado. Se ele estiver desanimado lá embaixo, aí puxar ele não vai render. Não corresponder. Ele não vai corresponder e talvez aquela oportunidade passe. Aí lá na frente ele vai meio que se arrepender, falar, poxa, eu não estava preparado. Falaram para mim, mas eu não acreditei. Então é o que a gente procura passar para eles se prepararem, e para mim vai ser uma coisa assim, acho que melhor do que um campeonato, acho que de levantar uma taça, de ver os garotos. Eu falo muito para eles lá, todos ali tem muita qualidade, mas é trabalhar um pouco a cabeça. Hoje em dia você tem que trabalhar muito ali para eles estarem focados, ter aquela gana, aquela que a gente fala assim, aquela vontade de eu tenho que trabalhar ali, aquilo ali é meu ganha-pão, então eu tenho que ter esse espírito, porque isso daí a gente fala, mas isso vai dentro de cada um. A gente cada um tem um jeito. Então às vezes no dia a dia também às vezes eu percebo como é que eu tenho que falar também com um, com o outro. Para um tem que ser mais bravo, outro tem que ser mais calmo, né? Tem que ser diferente também o trato. Isso daí também já tem aquela coisa de uma psicologia, né, que a gente vai aprendendo um pouquinho. Conversa também com o psicólogo nosso também, que é importante.